Você já parou para se perguntar por que algo tão importante quanto o nascimento de Jesus não tem uma data clara registrada na Bíblia? Por que os evangelhos, que narram cada detalhe da vida de Cristo com tanta precisão, permanecem completamente silenciosos sobre o dia e o mês em que ele veio ao mundo? Durante séculos, milhões de pessoas celebram o nascimento do Salvador em dezembro. Mas será que essa data realmente está nas Escrituras? Ou será que estamos seguindo uma tradição criada pela história e não pela revelação divina? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a maneira como você enxerga uma das celebrações mais importantes do cristianismo. Nos próximos minutos, vamos deixar de lado o que sempre ouvimos e olhar diretamente para o que a palavra de Deus realmente revela. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não está em calendários, nem em datas marcadas, mas em um significado muito mais profundo e transformador do que qualquer tradição poderia oferecer. Quando abrimos os evangelhos e buscamos o relato do nascimento de Jesus, algo surpreendente se revela logo de início. Mateus e Lucas, os únicos evangelistas que narram o nascimento do Messias, não mencionam absolutamente nada sobre o dia ou o mês em que isso aconteceu. Não há uma única referência a dezembro, a 25 de dezembro ou a qualquer outra data específica. Esse silêncio não é acidental. Não é um erro de registro, nem uma falha na transmissão dos manuscritos. É uma escolha deliberada e intencional dos escritores sagrados. Mateus concentra sua narrativa na linhagem de Jesus, provando sua descendência davídica e nos eventos que envolveram José, os magos do Oriente e a fuga para o Egito. Lucas, por sua vez, foca em Maria, no anúncio do anjo, no recenseamento romano e no encontro dos pastores com o recém-nascido. Ambos os relatos são ricos em detalhes geográficos, políticos e proféticos, mas nenhum deles considera necessário registrar a data exata do nascimento. Por que essa omissão? Porque o propósito dos evangelhos nunca foi criar um calendário litúrgico. O objetivo central era proclamar uma verdade transcendental. Deus se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do Verbo não era um evento para ser celebrado em uma data fixa, mas uma realidade para ser vivida todos os dias. O foco não estava em quando Cristo nasceu, mas em quem nasceu e por que ele veio. As Escrituras não foram escritas para satisfazer curiosidades históricas sobre datas e horários. Foram escritas para revelar o caráter de Deus, o plano de redenção e o caminho de salvação oferecido à humanidade. Cada detalhe escolhido pelos evangelistas tinha um propósito teológico e espiritual. A ausência de uma data específica nos ensina algo profundo. O nascimento de Jesus não pertence a um único dia no calendário, pertence à eternidade que invadiu o tempo. Essa compreensão muda completamente nossa perspectiva. Em vez de buscarmos uma data precisa, como se isso validasse ou fortalecesse nossa fé, somos convidados a contemplar o milagre maior. Deus não quis que sua vinda ao mundo ficasse aprisionada em uma celebração anual. Quis que ela fosse lembrada, vivida e celebrada em cada momento da existência humana. O silêncio bíblico sobre a data não é uma lacuna. É uma porta aberta para entendermos que o significado supera qualquer calendário. Para compreender melhor o nascimento de Jesus, precisamos mergulhar no contexto histórico e cultural daquele momento extraordinário. Israel vivia sob o domínio do Império Romano, uma ocupação que pesava sobre o povo como uma sombra constante. A esperança messiânica ardia nos corações de muitos judeus que aguardavam ansiosamente a chegada do libertador prometido pelos profetas. Nesse cenário de opressão política e expectativa espiritual, Deus escolheu enviar seu Filho ao mundo. Lucas nos conta sobre um recenseamento ordenado por César Augusto, que obrigou José e Maria a viajarem de Nazaré até Belém.
Esse detalhe histórico nos ajuda a situar o nascimento dentro de um período aproximado, mas ainda assim não oferece uma data exata. O que sabemos é que Maria deu à luz em Belém, cumprindo as profecias antigas, e que não havia lugar para eles na hospedaria. O Salvador do mundo nasceu na simplicidade absoluta, em um estábulo, rodeado por animais. Um dos detalhes mais significativos do relato de Lucas envolve os pastores. O texto nos diz que havia pastores nos campos, guardando seus rebanhos durante a noite. Esse detalhe, aparentemente simples, levou muitos estudiosos a questionarem se o nascimento poderia ter ocorrido em dezembro. Na região da Judéia, os meses de inverno eram frios e chuvosos, e tradicionalmente os rebanhos não permaneciam nos campos abertos durante esse período. Eles eram recolhidos aos apriscos para proteção contra o frio intenso. Essa observação não pretende atacar tradições nem criar divisões. É simplesmente uma análise respeitosa do contexto descrito nas Escrituras. Se os pastores estavam nos campos com seus rebanhos, é mais provável que o nascimento tenha ocorrido em uma época mais quente do ano, possivelmente na primavera ou no outono. Mas, novamente, a Bíblia não transforma essa observação em uma afirmação definitiva. O texto sagrado permanece focado na mensagem, não na meteorologia. O que realmente importa nesse cenário não são os detalhes climáticos, mas o simbolismo profundo presente em cada elemento. Os pastores eram considerados pessoas de classe baixa na sociedade judaica. Muitas vezes eram vistos com desconfiança e não podiam nem mesmo testemunhar em tribunais. No entanto, foram eles os primeiros a receberem o anúncio angelical do nascimento do Messias. Foram eles os primeiros evangelistas, correndo para contar a todos o que haviam visto e ouvido. Esse detalhe comunica uma verdade poderosa sobre o reino de Deus. A salvação não veio primeiro aos poderosos, aos ricos ou aos religiosos de alta posição. Veio aos humildes, aos marginalizados, aos que guardavam rebanhos sob o céu estrelado. O nascimento de Jesus não foi um evento reservado para a elite, mas uma boa nova destinada a todos os povos. O ambiente descrito nos evangelhos não serve para estabelecer um calendário. Serve para revelar o coração de um Deus que se aproxima dos pequenos e dos esquecidos. O nascimento de Jesus não foi um evento isolado na história. Foi o cumprimento de promessas feitas ao longo de séculos por meio dos profetas. Cada detalhe registrado nos evangelhos aponta para profecias antigas que anunciavam a vinda do Messias. Essas profecias não mencionavam datas específicas, mas sinais claros que confirmariam a identidade do escolhido de Deus. O profeta Miqueias havia declarado séculos antes que de Belém sairia aquele que governaria Israel. E foi exatamente em Belém que Jesus nasceu, não por coincidência, mas por cumprimento divino. Isaías profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo, cumprindo essa palavra impossível aos olhos humanos. O próprio local do nascimento, um lugar humilde e desprezado, ecoava as palavras dos profetas sobre um Messias que viria não com pompa, mas com humildade. Os magos do Oriente, guiados por uma estrela extraordinária, também fazem parte desse cumprimento profético. Embora a tradição os chame de reis, o texto bíblico os identifica como magos, estudiosos das estrelas que reconheceram nos céus o sinal do nascimento do rei dos judeus. Eles viajaram longas distâncias, trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. Cada presente carregava um simbolismo profundo. O ouro representava a realeza. O incenso simbolizava a divindade. A mirra apontava para sofrimento e morte. Sem saber completamente, aqueles homens vindos do Oriente declaravam profeticamente quem era aquele menino. Mas talvez nenhum elemento do nascimento seja tão significativo quanto o anúncio aos pastores.
Enquanto guardavam seus rebanhos na escuridão da noite, uma luz gloriosa rompeu o céu. Um anjo apareceu, trazendo boas novas de grande alegria para todo o povo. Não era uma mensagem exclusiva para Israel, era uma mensagem universal. O Salvador havia nascido. O Cristo, o Senhor prometido, estava entre os homens, e então uma multidão de anjos encheu o céu com um louvor que ainda ecoa através dos séculos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esse anúncio aos pastores revela algo fundamental sobre o Evangelho. A salvação não é privilégio de poucos escolhidos. Não está reservada para os que ocupam posições elevadas ou para os que possuem conhecimento religioso refinado. O primeiro sermão sobre o nascimento do Messias foi pregado a trabalhadores noturnos, homens simples que cheiravam a ovelhas e suor. Deus não escolheu sacerdotes no templo, nem escribas nas sinagogas para serem os primeiros testemunhas. Escolheu os humildes. Os pastores não duvidaram. Não pediram mais sinais, simplesmente foram. Correram até Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. E depois de verem, saíram contando a todos sobre aquela criança. Tornaram-se os primeiros evangelistas, espalhando a notícia mais importante que o mundo já recebeu. A atenção das Escrituras não está em quando isso aconteceu, mas em quem nasceu e o que isso significa para cada ser humano. O cumprimento das profecias não valida uma data, valida uma identidade. Jesus é o Messias prometido. Essa é a verdade que transcende qualquer calendário. Se a Bíblia não estabelece uma data específica para o nascimento de Jesus, como então surgiu a tradição de celebrá-lo em 25 de dezembro? A resposta está na história da Igreja Cristã e nas decisões que foram tomadas séculos após os eventos narrados nos Evangelhos. Compreender essa história não significa atacar a tradição, mas sim reconhecer honestamente como ela se formou ao longo do tempo. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia uma celebração universal do nascimento de Jesus. As comunidades cristãs focavam principalmente na Páscoa, que comemorava a ressurreição, o evento central da fé cristã. O nascimento era reconhecido como importante, mas não era objeto de uma festa litúrgica específica. Foi somente no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, que a Igreja começou a estabelecer datas fixas para celebrações. Historiadores apontam que a escolha de 25 de dezembro teve influências culturais e estratégicas. Nessa data, o Império Romano celebrava o nascimento do Sol Invicto, uma festividade pagã muito popular. Ao estabelecer a celebração do nascimento de Cristo nesse mesmo dia, a Igreja oferecia aos novos convertidos uma alternativa cristã para uma data que já era culturalmente significativa. Não era uma tentativa de enganar, mas uma estratégia missionária de reinterpretar símbolos culturais à luz do Evangelho. Essa explicação histórica pode incomodar alguns, mas a verdade é que tradições religiosas sempre se formam dentro de contextos culturais específicos. A Bíblia não condena isso. O que as Escrituras deixam claro é que nenhuma data específica foi ordenada por Deus. Não há mandamento divino para celebrar o nascimento de Jesus em dezembro ou em qualquer outro mês. A ausência de uma data bíblica nos dá liberdade, não aprisionamento. Liberdade para celebrar com gratidão, mas sem transformar a data em um elemento essencial da fé. O problema nunca foi celebrar o nascimento de Jesus. O problema surge quando a data se torna mais importante do que o significado. Quando discutimos mais sobre árvores, presentes e decorações do que sobre a encarnação do Filho de Deus. Quando o comercialismo substitui a adoração. Quando a tradição obscurece a verdade. A celebração em si não é errada, desde que mantenhamos o foco correto.
desde que lembremos que estamos celebrando a maior demonstração de amor que o mundo já conheceu. Para muitas pessoas, dezembro é um tempo de reflexão espiritual genuína. É um momento em que corações se abrem para ouvir sobre Jesus de maneiras que talvez não se abram em outras épocas do ano. Isso não deve ser desprezado. Se a celebração em dezembro leva alguém a conhecer Cristo, se conduz corações à adoração verdadeira, então ela cumpre um propósito espiritual valioso. O importante não é a data no calendário. O importante é a transformação no coração. A questão central não é se você celebra em dezembro, janeiro ou junho. A questão é, quando você celebra, está verdadeiramente honrando aquele que nasceu? Está reconhecendo que Deus se fez homem para nos reconciliar consigo? Está permitindo que essa verdade transforme sua vida diária? A celebração externa só tem valor quando reflete uma realidade interna. Quando o nascimento de Jesus deixa de ser apenas uma história do passado e se torna uma realidade presente que molda cada decisão, cada relacionamento, cada momento da sua existência. Chegamos ao final desta jornada de reflexão, mas a verdade que exploramos permanece ecoando. O nascimento de Jesus transcende qualquer data no calendário, transcende tradições humanas, celebrações culturais e discussões sobre meses e estações. O que realmente importa não é quando ele nasceu, mas por que ele nasceu e o que esse nascimento significa para cada um de nós hoje. A encarnação de Deus é o mistério mais profundo e glorioso da fé cristã. O Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, escolheu se fazer pequeno, escolheu entrar no tempo e no espaço como um bebê indefeso, escolheu experimentar fome, cansaço, dor e todas as limitações da condição humana, e fez isso por amor. Um amor tão grande que não pode ser medido, tão profundo que não pode ser completamente compreendido. Esse amor não conhece fronteiras de tempo, não está limitado a um único dia no ano. O nascimento de Jesus foi o início de uma jornada que culminaria na cruz e na ressurreição. Foi o primeiro passo do plano divino para restaurar a humanidade perdida. Cada momento da vida de Cristo, desde o primeiro choro no estábulo até o último suspiro no Calvário, foi movido por esse amor implacável que busca os perdidos e transforma os quebrantados. Quando olhamos para o nascimento de Jesus através das lentes das Escrituras, vemos muito mais do que um evento histórico distante. Vemos um convite permanente, um convite para reconhecer nossa necessidade de um Salvador, um convite para deixar que aquele que nasceu em Belém nasça também em nosso coração. Um convite para permitir que a luz que brilhou naquela noite ilumine cada área escura da nossa vida. Esse convite não expira com o calendário. Permanece válido hoje, amanhã e para sempre. A verdadeira celebração do nascimento de Jesus não acontece apenas em uma época específica do ano. Acontece cada vez que um coração endurecido se abre para o Evangelho. Cada vez que alguém escolhe seguir os passos daquele que nasceu para morrer por nós. Cada vez que demonstramos o amor de Cristo a alguém que precisa desesperadamente experimentá-lo. A celebração mais autêntica não está em luzes e canções, mas em vidas transformadas que refletem a glória daquele que é a luz do mundo. As Escrituras não nos deram uma data para que pudéssemos fazer da fé cristã algo maior do que rituais e tradições. A ausência de uma data específica nos liberta para viver o Evangelho todos os dias, para celebrar a presença de Cristo em cada momento, não apenas em ocasiões especiais, para reconhecer que o Deus que se fez carne continua presente, continua agindo, continua transformando vidas neste exato momento. Então, enquanto encerramos esta reflexão, uma pergunta permanece suspensa no ar. Uma pergunta que cada coração precisa responder por si mesmo. Não é uma pergunta sobre datas ou tradições.
É uma pergunta sobre realidade espiritual e transformação pessoal. É uma pergunta que pode mudar tudo. Você acredita que o verdadeiro significado do nascimento de Jesus continua transformando vidas hoje, independentemente da data em que é celebrado? Você permitiu que aquele que nasceu para te salvar realmente transformasse sua maneira de viver, de amar, de pensar? Ou o nascimento de Cristo permanece apenas como uma história bonita que você ouve uma vez por ano, mas que não toca as áreas mais profundas da sua existência? A resposta a essa pergunta determina se você apenas conhece sobre Jesus ou se realmente conhece Jesus. E essa diferença muda absolutamente tudo.